Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais uma live que irá abençoar nossas vidas com o tema gratidão. Vou fazer com a minha amiga Débora e com certeza o Senhor vai falar profundamente aos nossos corações. Eu vou enviando essa live para os seus amigos, compartilhando aqui nesse aviãozinho. Vai ser bênção demais. Amém? Vou chamar ela aqui. Oi, tudo bem? Boa Tudo noite, bem? boa noite todo mundo. E aí, como estamos? Tô bem, tava aqui lendo a palavra. Hum, hoje nós vamos falar um teminha bem legal, né? Aham. Esse tema Bem é bem interessante. importante, né? Bem, Muito. a gente não Eu, pode deixar de eu, abordar. eu considero um dos temas mais importantes na vida de qualquer pessoa, né? Independente do estado emocional, do estado político, do estado econômico, não É interessa. verdade. Muito importante, né? Então, o nosso tema é gratidão. E quando a gente fala em gratidão, eu não sei se é todo mundo, né? Mas me vem na mente aquela história dos 10 leprosos que foram curados. Sim. Essa história marca como gratidão, né? Que nos conta lá em Lucas 17, no versículo 11 ao 19, a história de 10 leprosos, né? Uhum. Que eles encontraram Jesus, para quem não conhece a história, e foram purificados por Jesus. Jesus os curou e somente um voltou para agradecer o milagre que ele Sim. tinha feito. E os outros 9 só queriam a bênção. Não Sim. agradeceram, não nem, Aham. acho que nem se lembraram que Tava, estavam em termos. sim, verdade, né? E interessante que nessa passagem, se nós formos fazer uma transposição, né, vamos dizer assim, para os nossos dias atuais, muitas vezes nós recebemos várias bênçãos e às vezes a gente está atrelado a uma vida tão corrida, uma vida tão tumultuada, que a gente nem para agradecer, até não somente pela bênção, né, que nós recebemos, mas pelas coisas simples. Às vezes a gente nem tem o que pedir, mas a gente já recebe tanto, principalmente, é só a gente observar, desde o nosso primeiro dia de vida, desde o nosso primeiro fôlego de ar até hoje, né? São pouquíssimas pessoas que agradecem. As batidas do nosso coração, a capacidade de poder acordar, a capacidade de poder observar as coisas que estão em volta, de andar, de louvar, de agradecer. Então, se nós formos parar para agradecer, nossa, tanta coisa que ainda faltaria, sabe? Mais para agradecer. E ainda reportando nos evangelhos, eu quero muito ressaltar João 6, né, na questão da multiplicação dos pães. E Jesus, naquela situação em que ele estava, que ele tinha apenas, foram ofertados, né, para Jesus 5 pães e 2 peixes para alimentar mais ou menos 5.000 pessoas. Então, naquela situação humanamente impossível, né, de alimentar todo mundo que estava cansado, estavam debaixo de um sol quente, ouvindo a pregação de Jesus. Jesus não poderia despedir aquela multidão sem nada, porque a preocupação dele foi tão grande. Falei assim, gente, muitos podem desmaiar durante a caminhada de volta, nós temos que fazer alguma coisa. Os discípulos até se dispuseram, né? Falaram assim, Senhor, onde que tem para comprar?
e ter que ver essa oferta, né? E Jesus, nobre como ele é, ele simplesmente pegou os pães e falou assim, deu Sim. graças e dividiu, né? Então, de 5 pães, ele conseguiu transformar e conseguiu multiplicar em 5 pedaços, que alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrou alimento, sobrou 12 cestos cheios, né? E todas as vezes que quando Jesus vai realizar algum milagre, embora ele já saiba o que ele vai fazer, ele sempre fala: Pai, te dou graças, te dou graças, te dou graças. Por quê? Porque a graça, ela antecede o milagre. Antecede o milagre. Isso é só com Jesus? Não. É conosco também. Ora, nós estamos aqui 2020, nessa situação toda de pandemia, quantas vezes nós paramos para agradecer ao Senhor pelo dia que passou? Independente se foi um dia fácil, se foi um dia difícil, um dia de vitórias, um dia de derrotas, mas foi um dia a mais de aprendizado, um dia a mais de conhecimento. Ah, mas eu passei por uma situação difícil, eu passei por uma situação complicada. Às vezes eu perdi um parente, às vezes eu perdi meu emprego, às vezes a situação não está sendo favorável, mas mesmo assim, independente da situação, da circunstância, ela sendo boa, ela sendo ruim, nós devemos agradecer. Por quê? Porque o Senhor constantemente ele coloca o nosso coração à prova. O Senhor permite várias situações, várias provações para verificar a intensidade e a intenção do nosso coração. Se o nosso coração é verdadeiramente grato na miséria humana, quanto também na abundância humana, né? Então, quando nós manifestamos o nosso coração grato, o Senhor ele se compadece e nos abençoa. Da mesma forma, quando Sim. em tempos de abundância nós também apresentamos um coração grato, um coração não soberbo, porque muitas vezes quando a gente está na fase da abundância, a gente costuma ser soberbo, a gente costuma ser orgulhoso, a gente costuma, aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia a gente fala assim, se exibir, a gente costuma se exibir, né? Da mesma forma, o Senhor Sim. permite situações para verificar a intenção do nosso coração. E a partir daquilo que o Senhor vê, o que há em nosso coração, Ele permite ou não as bênçãos. E Deus, Ele se agrada de um coração grato. Tanto que, se vocês tiverem fácil, se você também, Carlinhos, tiver fácil, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, de 1 a 14. Diz assim: Se você obedecer de fato a Javé seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno, Javé seu Deus tornará você superior a todas as nações da terra. São essas as bênçãos que virão sobre você e o acompanharão se você obedecer a Javé seu Deus. Você será abençoado na cidade, abençoado também no campo. Será abençoado o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, e crias de suas vacas, e a prole de suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua maçadeira. Será abençoado ao entrar, abençoado ao sair. Javé entregará já vencido os inimigos que se levantam contra você, e eles sairão contra você por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. Javé mandará que a bênção fique com você, em seus celeiros, e em tudo que você fizer estarão cheios, e abençoará na terra que Javé seu Deus lhe dará. Javé fará de você um povo a ele consagrado, conforme prometeu, se observar os mandamentos de Javé, seu Deus, e andar pelo caminho deles. Todos os povos da terra verão que sobre você foi invocado o nome de Javé e ficarão com medo de você. Javé lhe concederá abundância de bens,
com o fruto do seu ventre, de seus animais e da sua terra. E essa terra que Javé prometeu a seus antepassados e que dará a você. Javé abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo, olha aí a questão da aprovação, para verificar a intenção do nosso coração, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. Desse modo, você emprestará a muitas nações e nunca tomará emprestado. Javé fará de você a cabeça e não cauda. Você estará sempre por cima e nunca por baixo. Isso, porém, com a condição de que você obedeça os mandamentos de Javé, o Senhor, o teu Deus. Então, Carla, eu penso o seguinte, que muitas vezes a bênção da gratidão, ela está diretamente ligada à obediência. Diretamente. Porque lembra que eu falei que o Senhor verifica, o Senhor permite situações para que ele possa ver a intenção do nosso coração. E muitas vezes aquilo que está em nosso coração é ligado à obediência que temos para com o Senhor. Então, quando nós nos submetemos à obediência a Deus, as bênçãos vêm por tabela, né? Vamos dizer assim. Sim. Jesus sempre foi obediente. Até no seu momento de pior angústia, que foi lá na oração, em que ele suou sangue, em que ele falou assim: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus falou não, e mesmo assim ele obedeceu, né? Tanto que a Verdade. gratidão, tanto que nós temos que ter uma gratidão imensa por Jesus ter se oferecido por nós lá na Sim. cruz. Ele pediu assim, Pai, passa de mim esse cálice. Deus não permitiu. Tanto é que ele obedeceu. Então, para nós não é diferente, não é diferente. Mas em que sentido que seria essa obediência? Em tudo. Em tudo que o Senhor nos orientar, tudo que o Senhor nos guiar, tudo aquilo que Deus permitir que nós passemos. Novamente eu digo, seja em situações boas, em situações ruins. Em todo Sim. momento, nós precisamos sermos gratos, não pelas bênçãos que o Senhor tem a nos dar, mas sim por quem Deus é. Sim. É, mesmo que o Senhor não fizesse nada pela gente, não, tudo que a gente pedisse, ele ainda não realizasse, ainda assim a gente teria que agradecer, porque mais de 2.000 anos atrás, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, ele já morreu em nosso lugar. Isso Sim, já seria o suficiente, mas mesmo assim ainda ele nos surpreende a cada dia com bênçãos, né? E a gratidão é também, assim, olhar para aquilo que o Senhor já nos deu. Por sim. exemplo, lá no início do mundo, lá na época de Adão e Eva, foram os primeiros Uhum. seres humanos, né? O Senhor deixava eles comer todas as frutas, todas as árvores, menos de uma. Eles foram lá e comeram aquela única que não podia, né? Isso não seria. Desobedi, Não, sim, e desobedi, é verdade, é desobediência. desobediência. E também, Desobediência. além do pecado da desobediência, também é assim, ingratidão, né? Porque eles Sim. podiam ser gratos por todas aquelas outras e ao invés de querer aquela que não podia, né? E assim, às vezes acontece na vida das pessoas, na vida da gente. A gente tem uma casa, a gente tem coisas, né, bênçãos, saúde, mas a gente olha para aquilo que ainda não veio, para aquilo que a gente ainda quer conquistar. A gente não agradece pela casa que a gente tem hoje, a gente já reclama, Senhor, mas eu queria uma casa desse jeito, não essa que eu tenho, né? Assim também no Uhum. trabalho, em várias questões, a gente tem que agradecer pelo pouco que a gente tem, por, Sim. pelo básico, né? Que, Uhum. como tu disse, a gratidão antecede o milagre, né? Uhum. E lá em E Salmos 103 diz assim: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. E o sim. salmista está
nos ensinando, né? Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Que a gratidão a gente tem que lembrar daquilo que o Senhor já fez por nós, né? Uhum. Sempre, tudo que o Senhor faz na nossa vida, a gente tem que lembrar. Não pode ter amnésia, esquecer as bênçãos, esquecer os tempos bons e agradecer até, como tu Sim. já disse, né? No tempo ruim, na adversidade, porque a gratidão, ela não é uma circunstância, não depende dos E, fatos. e Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso e ele é tão criativo que em tempos difíceis, olha para você ver, tanto que Deus, ele é maravilhoso. Em tempos difíceis, Deus nos apresenta oportunidades para que nós Sim, possamos sair das crises, né? Eu estava observando muito esse tempo da pandemia, principalmente no começo, né? Em que foi decretado lockdown, muitas cidades é, tinha só os serviços essenciais, né, para todo mundo ficar em casa e tal. E muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas ficaram sem receber os seus salários. E nós, como filhos de Deus, nós somos dotados da sabedoria e principalmente da inteligência de Deus, né? sim, E o que aconteceu? Qual foi a atividade financeira, a atividade econômica que mais aconteceu nesse meio, né, nesse tempo de pandemia? As entregas, né, os deliveries, né? uhum, Então, o sim, que aconteceu? Grandes empresários, donos, principalmente da aula de serviços alimentícios, né, restaurantes, bares, que fornecem, né, alimentos grandes, eles tiveram que modificar o seu negócio e transformar em algo inédito, algo que nunca trabalharam, algo que nunca pararam para pensar, para não prejudicar ainda mais os seus negócios e, pelo contrário, alguns conseguiram até aumentar o percentual, que foi a serviço, esses trabalho de serviço de entrega, né, de alimentos. Então, nisso, até nisso, o Senhor se preocupa, né? Por sim, quê? Porque Ele dá ao ser humano, Ele dá a capacidade da gente raciocinar, da gente buscar alternativas, trabalhar a nossa inteligência em prol do nosso benefício, para que nós possamos glorificar o nome dEle, apesar da dificuldade, né? Então, hoje em dia, agora que está começando a voltar tudo normal, mas se você for parar para analisar a quantitativo de oportunidades que acontecem, quantas empresas apareceram, aqui em Goiânia tem um serviço que eu acho muito bacana, não sei se aí no Sul tem, tem pessoas, né, que a gente manda lista de compra e as pessoas fazem compra para nós, a gente envia a lista, né, para o aplicativo, e eles entregam para nós, eles fazem a seleção dos produtos que nós precisamos e vêm entregar para nós, né? Isso sem contar as outras atividades econômicas. Mas tudo isso é o quê? É fruto da inteligência. E o fruto sim, da inteligência vem de Deus. Então, se eu, que estou numa situação difícil, eu tenho a capacidade de inventar algo inédito, de criar algo que está necessitando no mercado e que eu posso, que eu tenho a possibilidade de que eu vejo que pode dar certo, por que não tentar? Né? E aí é onde que muitas vezes o Senhor prova o nosso coração. Tem muita gente que fala, ai, eu consegui, eu tive essa ideia e Deus não me ajudou. Opa, pera lá. De onde que vem a inspiração? A sim, inteligência humana. E a inteligência humana, ela é totalmente linkada à inteligência de Deus. Por quê? Porque nós sim, somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, levando para o contexto educacional, né, que nós somos educadoras, tudo aquilo que as crianças aprendem, elas aprendem observando aquilo que o pai e a mãe faz. Então nós, no nosso contexto cristão, a gente observando o que o nosso Deus é capaz de fazer, através dessa nossa capacidade de observação, a gente realiza sim, de acordo com a inteligência que o Senhor nos deu, para realizar o nosso milagre, o sim, nosso sim, sobrenatural.
e sermos gratos por isso. E nessa gratidão não fica somente a nós, ela se expande através de nós, igual esse serviço mesmo de delivery, né, que eu falei. Além de eu estar transbordando para quem necessita, eu amplio a rede de benefícios. Porque aí, do trabalho que eu estou realizando, eu posso beneficiar o João, eu beneficio a Maria, eu Sim, beneficio o Zezinho, eu beneficio a Dona Lia, eu beneficio várias pessoas através de um ato de inteligência vinda do Pai. Não tem motivo para agradecer, né? sim. Nos Então, capacita, né? isso. Então, o Senhor, ele nos dá discernimento, nos dá inteligência para que nós possamos sobreviver em meio ao caos. A gente costuma dizer na linguagem mais literária, a gente ter a capacidade de observar a beleza em meio ao caos. Mas que beleza seria essa? A beleza da renovação, da transformação. E a partir dela, a gente emitir, a gente agradecer, apresentar ao nosso coração gestos de gratidão, Amém? Verdade. né? É, E a gente tem uma frase que eu ouvi, eu acho que foi numa pregação, eu não lembro de quem, só que era sobre gratidão, que dizia assim: se você acordasse hoje só com aquilo que você agradeceu ontem, o que você teria, né? hoje. Isso é Verdade. bem, bem forte. O que a gente teria hoje? Só, assim, só vivesse com aquilo que a gente agradeceu ontem. Será que a Uhum, gente teria uma caminha para dormir, uma comidinha, uma família, né? Que é bem uhum, importante. A salvação. Uma das coisas que a gente tem que sempre agradecer, que é o principal de todas, é a nossa salvação, né? A gente sim, conhecer esse Deus, servir esse Deus, que a maior bênção de tudo é a presença de Deus. sim. Maior alegria. Sobre, sobre essa frase que você falou, esse pensamento, sabe quem me veio na memória de imediato? A situação de Jó. Quem? Ah, Jó, sim. Jó. Então, para quem não conhece a história de Jó, Jó era um fazendeiro muito rico, né? Tinha, nossa, milhares de animais, terras. Era muito rico, muito. E do nada, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu sua riqueza, até seus filhos perderam. Ele perdeu, a esposa foi embora. Ele perdeu tudo, 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 tudo. Para quê? Porque Satanás virou para Deus e falou assim: ó, se você tirar tudo que Jó tem, se você tirar tudo que Jó tem, Jó é capaz de falar mal de ti, de te amaldiçoar, de blasfemar contra ti. Aí Deus falou assim: vai lá ver o que que meu servo Jó faz. E assim foi. Jó tiraram tudo, 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 tudo de Jó. E mesmo assim, Jó foi fiel, Jó agradeceu, Jó proferiu Sim, palavras de adoração a Deus. Não importa na situação em que ele esteve, tanto na bonança quanto na, na, na miséria. Jó foi capaz de bendizer ao Senhor. Tanto que no final da história, tudo que o Jó foi restituído e tudo que ele tinha em dobro. Então vamos supor, se ele tinha 5.000 animais, ele foi restituído com 10. sim. Se a, se a fazenda 10.000 animais. Se a fazendinha dele, sei lá, era de. Eu não entendo muito de expansão territorial, sei lá. Não sei se 100.000 alqueires é grande ou pequeno, não sei. 200.000, né? Então, tudo que Jó tinha anteriormente foi restituído em dobro. Por quê? Porque o coração de Jó foi provado e aprovado. Então, muitas vezes a gente pensa assim, essa situação que eu estou passando, meu Deus do céu, tá complicado, tá difícil. Muitas vezes é a permissão de Deus de uma situação para verificar a intenção do nosso coração. Se mesmo Sim. no caos nós somos capazes de agradecer.
E com o tempo, igual lá diz lá na passagem de Deuteronômio, no dado tempo certo, que não é o nosso tempo Cronos, é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo contínuo, que não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã, apenas existe. No dado tempo certo, o Senhor provê as bênçãos. Tanto que para a gente entender essa noção de tempo Kairos do tempo Cronos, um exemplo simples, aquilo que nós fazemos em 1000 dias, que a gente leva 1000 dias para fazer alguma coisa, Deus faz em apenas um. Sim, Entendeu? Então, verdade. por isso que na Bíblia fala, no dado tempo certo, o Senhor proverá. Esse tempo é o tempo kairos, é igual eu falei, não existe ontem, não existe hoje, não existe um amanhã. Ele apenas existe e ele é contínuo. Então, que para nós, no nosso tempo cronos, no nosso tempo humano cronos, esteja demorando, às vezes a gente está sofrendo, para o plano de Deus, isso é questão de estalar de dedos, né? O que para nós parece, aos nossos olhos, parece impossível, para Deus é completamente possível. Deus é criativo, gente. Deus é criativo. Ele abre as nossas mentes, ele abre o nosso entendimento para nós possamos buscar alternativas para realizarmos aquilo que nós precisamos. E Deus dá somente o necessário para nós. Sim. Ele É é igual pai, na, né? na- Ele é sabe. igual na parábola dos talentos. É igual na parábola dos talentos. Se nós somos fiel no pouco, com o passar do tempo, no muito o Senhor nos confiará, né? Então, Sim. muitas vezes o nosso coração, às vezes Deus tem promessa de grandes riquezas para nós. Só que muitas vezes a gente não recebe porque o nosso coração não está preparado. Porque às vezes ainda tem uma soberba lá no nosso coração que precisa ser trabalhada, que precisa ser arrancada. Então, muitas vezes a gente não está preparado para receber tamanha bênção. Aí que vale lembrar da parábola dos talentos. Eu te confio no pouco, porque no muito eu te colocarei. Foi o que aconteceu com os servos, né? Um recebeu 5 talentos, foi lá e dobrou. Outro recebeu 3 talentos, foi e dobrou. Outro recebeu o talento que, em vez de dobrar, em vez de trabalhar, em vez de administrar com inteligência, trabalhar com inteligência, aquilo que o Senhor deu para ele, ele escondeu, ele enterrou o talento dele. E o que, que seria esse talento? As nossas habilidades. Né? Mais Sim. uma vez, volto para o exemplo atual nesse nosso tempo de crise. Por exemplo, eu vou dizer o meu exemplo. Eu na cozinha, eu estou me descobrindo agora. Eu estou Ai, que legal. começando, estou começando. Né? Então, por exemplo, se pedir assim, Débora, faz um bolo aí para nós, não sai. Não sai. É, Eu ainda não tenho essa habilidade. Então é um talento que eu preciso dobrar, que eu preciso desenvolver. trabalhar para eu dobrar. Vai que seja um talento meu que eu não saiba, que está escondido, vai que de repente eu descubra esse talento e eu começo a fazer bolo para vender. Que legal, né? Imagina. Acontece com muita gente. Tem muita gente que está se descobrindo nesse tempo de pandemia. Tem gente que está se descobrindo cabeleireira, tem gente que está se descobrindo manicure, tem gente que está se descobrindo tanta coisa, né? Então são talentos que o Senhor confia a nós, que nós temos que trabalhar. Para que seja multiplicado e aí sim prosperar e expandir aquilo para que o Senhor possa confiar o muito para nós, né? Então, muitas vezes, tem Amém. gente que fala assim, mas fazer bolo, mas é o trem tão assim. Gente, é uma habilidade. Nós somos seres Sim, plurais. é uma A nossa arte. inteligência, a nossa inteligência, ela é múltipla. Olha, a nossa inteligência é como se fosse cada dedo de nossa mão, 10 habilidades. Entendeu? Muitas vezes naquilo que eu não, às vezes o que eu não sou boa, a Carla pode ser. Então a Carla sendo boa naquilo que ela é, eu posso falar assim, Carla, eu preciso disso que você tem. E a partir do que ela tem, ela pode multiplicar. A mesma forma eu, às vezes eu sou habilidosa em algo que a Carla não é. E às vezes ela vai precisar de mim e eu posso expandir e eu posso aprimorar e eu posso beneficiar a vida dela.
Entendeu? Então, quando a gente fala nessa questão de gratidão, é a gente observar com inteligência, com sabedoria e com discernimento aquilo que nós temos em nossas mãos. Aquilo que nós temos. Lá no livro de Zacarias, fala: não desprezais os pequenos começos. Não desprezais os pequenos começos. É igual a plantinha. É igual a plantinha. A plantinha nasce pequenininha. E a gratidão aliado à fé é agradecer pelo fruto que você vai consumir quando a árvore ainda é uma semente. Amém, é verdade. Entendeu? Então, é eu plantar o pé de laranja hoje e eu sei que amanhã, não é amanhã sábado, não. Amanhã, futuramente, eu vou Futuramente. estar, eu vou estar usufruindo daquela laranja. Então, por fé e por gratidão, eu já agradeço, Senhor, obrigado pela providência dessa laranja que amanhã eu irei te receber. Assim é a mesma coisa que nas nossas vidas. É a mesma coisa. A gente precisa ter que a inteligência, o discernimento e a sabedoria em poder agradecer e sermos gratos por tudo que o Senhor tem para nós. Sim. E olhar para aquilo que a gente já tem, né? Nós, Sim, seres humanos, somos muito ingratos, assim, no geral. A gente sempre está olhando aquilo que falta, ao invés de agradecer pelo aquilo que a gente já tem. E isso a gente tem que se corrigir, né? Imagina o nosso pai lá no céu olhando para cada um de nós e uhum, ver o nosso coração ingrato. Ele é o sim, nosso pai, ele tem o melhor para cada um de nós. Como a gente estava falando em questão do tempo, e tudo é no tempo de Deus. sim, E Eclesiastes diz que tudo tem o tempo certo, em Eclesiastes 3. E como pai, ele só vai te dar aquilo que você deseja no tempo que você tiver preparado. sim, Se o nosso pai aqui da terra já é assim, já tem essa sabedoria, quanto mais o nosso pai celestial. Ele sim, vai primeiro te preparar para te saber receber essa bênção, né? Algo que tu quer, para depois tu saber agradecer, tu receber com alegria, né? Não sim, desperdiçar, vai primeiro nos preparar. E a gente tem que mudar isso em nossa vida, agradecer sempre, agradecer uhum. principalmente, né? E, As e, e coisas algo essenciais. que e algo que desagrada o coração de Deus é quando nós caímos no erro da comparação. Ah, verdade. Deus, A grama do gente, vizinho é sempre Deus é melhor. tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que Ele criou nós unicamente. Não existe outra Débora no mundo, não existe outra Carla no mundo, não existe outra de você aí no mundo. E você pode ter um irmão gêmeo, irmã gêmea. É São verdade. É diferentes, diferente. são diferentes. Então, Deus criou cada um, para cada um exercer a sua função. Não estou dizendo que um é mais, o outro é menos. Não. Todos nós somos iguais. O que, que acontece de diferente de um para o outro? É a questão do propósito. Do Sim, propósito. Então, quando nós temos consciência do nosso propósito, quando a gente tem em mente aquilo que Deus tem planejado para nós e a partir dali nós realizarmos de acordo com a vontade dele, gente, é só um fluir de bênçãos. Agora, o que que acontece? Nós caímos no erro da comparação, né? Porque nós sempre queremos ser aquilo que o nosso vizinho é, aquilo que a nossa amiga da faculdade é. Nós queremos verdade. ser, nós queremos ser aquilo que o nosso chefe é. Mas aí vem a pergunta, beleza, ambição, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A ambição, até um certo grau, é positivo, é bacana, porque te serve de inspiração. Agora, a partir do momento que passa de obsessão, em que você quer aquilo a todo custo, é extremamente prejudicial. Aí vem o questionamento. Ah, beleza, se você almeja tanto estar no lugar do seu chefe, se você almeja tanto ter aquilo que sua amiga tem, ter aquilo que fulano tem, que ciclano tem, você está disposto a calçar os sapatos que essa pessoa usa?
Você está sim, disposto a pagar o preço que aquela pessoa pagou para estar no lugar onde ela está? E muitas vezes não. Por quê? Porque o nosso coração e o nosso entendimento não têm a maturidade suficiente para suportar todo um processo. Por quê? Porque o processo que aquela pessoa passou é um processo que está determinado de acordo com o propósito daquela pessoa, que é completamente diferente do teu. Pode ter propósitos semelhantes, pode ter propósitos semelhantes, mas acontece que o propósito, ele é, apesar de ser semelhante, cada um tem a sua função específica. Tem gente que tem o propósito de pregar para milhões e milhões e milhões de pessoas. Tem gente que tem o propósito estabelecido por Deus para fazer o trabalho de formiguinha, de um a um, olho no olho, sim. particular. Porque muitas vezes aquele pregador que fala para milhões e milhões de pessoas, numa única mensagem que atinge muitos, você pode trabalhar a mesma mensagem para com uma pessoa só de forma particular. Porque muitas vezes as milhões de pessoas não tem como compartilhar, não tem como é, é, ter uma atenção voltada, que muitas vezes no atendimento individual, numa orientação individual, ela tenha o cuidado, tenha o olhar vindo de você. Então, a gente nós não podemos querer almejar aquilo que não é determinado para nós, aquilo que o Senhor não tem de propósito para nós. E isso entristece o coração de Deus, né? Por quê? Porque Deus, na sua tamanha sabedoria, na sua tamanha inteligência, na sua tamanha compaixão, ele fala, até mesmo na palavra, na Bíblia, ele fala: Filho, andai pelo caminho que eu te orientar. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque é este o caminho que eu quero que você siga. E este caminho, ele é trabalhado em nós cristãos desde a nossa infância. Lá em Provérbios 22:6 diz: Ensine a criança o caminho que ela deve andar, por quando for velho jamais se desviará dele. Então, o caminho da gratidão, o exercício da gratidão, a excelência da gratidão é trabalhada desde criança até o último dia de vida. Então, por isso que é extremamente importante, extremamente rico e valioso a gente estar sempre trabalhando com a questão da gratidão, alinhar o nosso coração em gratidão com Deus. É verdade. A gente, pra pensar, o ser humano, ele já nasce reclamando, né? Já nasce chorando. Aí, quando quer Ah, alguma coisa, chora. tadinho, né? Quer mamadeira, chora. Até não saber falar, né? Já Mas aí já não é reclamação, né, Carla? É como a criança ela não sabe, como o bebezinho não sabe verbalizar, é a manifestação sonora que ela tem, né? não sabe pedir, Ela não né? sabe. Ela não sabe. Então, e olha, ó, mais uma, oh, Jesus. E olha tanto que Deus é sábio. E Deus, ele dá discernimento e sabedoria para a mãe, que a mãe sabe identificar o choro da É criança. verdade. Sabe quando a criança Esse chora de choro é fome, assim. sabe quando a criança chora de dor, sabe quando a criança chora que ela precisa ser trocada, sabe quando a criança chora de frio, sabe quando chora de calor. A mãe sabe. E como é que a mãe sabe? Ela vai ler um manual de instruções? Não, através da intimidade que ela tem com o filho. A mesma coisa nós Sim, com o pai. Nós precisamos ter também intimidade com o nosso pai, intimidade com Deus. E a intimidade, ela é um dos fatores da gratidão para alcançar bênçãos. sim. É verdade. A gratidão, ela é lembrar, ela é expressada e ela é falada, né? Quando Deus faz Os algo em gestos e nossas ações, vidas, né? sim, Né? Ações, palavras, né? sim. Quando Deus faz algo na nossa vida, a gente, a gratidão não é somente dizer eu te agradeço, Deus. A gente demonstra nossa gratidão através das nossas atitudes que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente tem que sempre também testemunhar, né? Falar para as pessoas das bênçãos do Senhor, ser grato, entregar a Ele tudo aquilo que Ele nos dá.
porque o nosso Pai, ele se agrada disso, né? Sim. E, e como pai, às vezes eu fico imaginando Deus olhando lá do céu para cada um de nós, olhando nossas atitudes, né, lá no céu. Nossa, olha lá, a, a Carla passou o dia todo, só trabalhou, estudou e nem lembrou que eu existo aqui, né? Não orou, não agradeceu, né? Que a Uhum. presença de Deus, ele está sempre com a gente, ela é constante. E às vezes a gente não valoriza essa presença que a gente tem. Ele é como nosso melhor amigo, está sempre ao nosso lado. A gente não precisa sentir, às vezes a gente não sente, mas igual ele está, né? Uhum. Eu gosto muito sempre que é abordada essa questão da intimidade, da presença, né, do reconhecimento do relacionamento com Deus. Eu gosto muito de me comparar com um perfume, né? Lá em 2 Coríntios fala, né, para que nós sejamos o bom perfume de Cristo. E sempre os melhores perfumes, eles têm a característica de identificar uma pessoa. É como se fosse assim, você está numa roda de amigos, né? Aí de repente você sente o perfume, você fala assim, nó, fulana chegou. Nó, fulano Ah, tá aí. Por quê? Porque o perfume que você sente já gera uma intimidade tão grande que você sabe quem é que está se aproximando, quem é que está chegando, né? E nós, como filhos de Deus, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, nós precisamos ter intimidade com Deus. Tanto que no momento do nosso secreto, as nossas orações, os nossos louvores sobem como um bom perfume para Deus. Então, quando sobe para o bom perfume para Deus, o Senhor fala: Nó, a Carla tá orando. Eu sinto o perfume da legal. Carla, eu sinto o perfume da Débora, eu sinto o perfume da Juliana, eu sinto o perfume da Daisy, eu sinto o perfume da Mariene, eu sinto o perfume da Raquel, eu sinto o perfume do Erling, do Elias. Entendeu? Por quê? Porque é algo único. É algo único, né? E quando a gente tem essa total intimidade, esse total relacionamento, essa total entrega, é, isso sobe de uma forma tão linda para Deus que o coração dele se agrada. Quando ele vê o nosso coração aquebrantado, o nosso coração entregue, o nosso coração disposto, ele fala: esse realmente é o meu filho que está fazendo a minha vontade. Então eu vou conceder a ele, vou conceder a ela todas as bênçãos que está verdadeiramente em seu coração. Porque todas as bênçãos que nós recebemos é, é pelo bem, pela honra e pela glória de Deus, né? Nunca para nos gloriarmos, nunca. E tanto que sempre que nós recebemos as bênçãos, uma das primeiras expressões que nós devemos falar, graças a Deus ou glória a Deus, porque é edificar primeiro a Ele, para Sim, engrandecer a Ele, para depois nós sermos edificados e através da nossa edificação edificarmos o próximo. Então as bênçãos vêm para nós, para que depois nós possamos expandir através de nós. É a ação do bom perfume. Por isso que tem muitas pessoas que quando a gente está perto, assim, a pessoa fala assim, nossa, que perfume bom, eu quero esse perfume. Que perfume é esse que você está usando? Eu quero. Aí a gente fala, é o bom perfume de Cristo. E como é que eu adquiro esse bom perfume de Cristo? Através da oração, através da leitura da palavra, através do estabelecimento de um relacionamento. E esse sim, relacionamento sem a gratidão, sem o fato de agradecer, não acontece. Não tem como Deus se atentar. Deus não se contenta de um coração ingrato. E tanto é, continuando lá, voltando lá em Deuteronômio, no capítulo 29, demonstra o que acontece com um coração ingrato. Se eu li a lista de bênçãos, no capítulo 29 ressalta a lista de maldição. Tudo por causa de desobediência e ingratidão. É sério isso, gente. É muito sério. Faz um teste. Faz um teste aí, todo mundo aí, essa semana aí.
É. Faz um teste durante uma semana. Não reclamar de nada. Uhum. Bati o meu dedinho na quina da minha cama. Ô, Obrigado, Glória! Jesus. É. O prato quebrou. É. A comida queimou. Agradece. Agradece. Débora não tá dando tudo errado. Agradece. Faça o teste da gratidão. Vocês vão ver o tanto que as bênçãos, por menores que sejam, vai acontecer. E vai acontecendo. E vai acontecendo. Faz um teste. Se não conseguir uma semana, vai pelo menos 3 dias. É, Faz o verdade. teste. Faz o teste. Aí, com o passar do tempo, você vai se dando conta de agradecer, você começa a agradecer. Comigo já aconteceu, eu ando na rua, aí vem o vento assim, eu vou, oh, Jesus, obrigada. Você começa a agradecer por coisas simples. Você começa a agradecer pela Sim, água que você bebe, pelo vento que bate no seu rosto. Quando você está andando no sol quente e a nuvem passa de frente ao sol, assim, que dá aquela sombra, você agradece. Então, com o passar do tempo, o hábito de agradecer já fica tão inserido, que você nem se vê mais agradecendo. Já é tão natural, já age de forma tão natural, que você nem percebe que você já está agradecendo. Que é onde a gente atinge a máxima de um coração sim, perfeitamente grato. sim. É verdade. Tem que chegar nesse objetivo, pessoal. Ser É. grato naturalmente pelas coisas. Uhum. E às vezes a gente acha que é obrigação, né, ter isso, mas não, tudo é um privilégio do Senhor, né? Temos Sim. que ser gratos a Deus. Uhum. Obrigada, pessoal, a cada um que está na live, está entrando, seja bem-vindo, Deus abençoe. A gente está falando sobre gratidão, e a gratidão, ela traz a felicidade, né? Um coração ingrato nunca é feliz. Um coração ingrato sempre vai estar olhando com comparação, né? Como a gente falou, olhando para o outro, querendo mais, porque, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer, né? E, Uhum. né, a gente tem que agradecer sempre. Tem A uma Paulinha música. Juliana comentou, quando o ovo expira em mim, vai dar pra caramba isso, quando está fritando o ovo e cai, dói. Sempre acontece isso comigo. É. Aí espias, a gente fala, ai, mas assim, Jesus, mas obrigado, eu estou refazendo esse alimento, Senhor. É verdade, eu tenho isso para fazer. Eu tenho alimento. Eu vou confessar uma coisa aqui. Sempre, né, depois do almoço vem sempre aquele monte de louça para lavar, né? Aí eu olho assim e falo assim, meu Deus. Aí eu olho, aí que eu vou pensar para abrir a boca para reclamar, aí eu abro e falo assim, não, Senhor, obrigado. Se a louça tá suja é porque em minha casa, graças a Deus, glória a ti, nós tivemos condição de ter uma alimentação, né? É verdade. Então, tem muitas vezes quando a gente vai abrir a boca para reclamar, respira um pouquinho, pensa um pouquinho e agradece. Agradece. Agradece, agradece e agradece. Tanto que houve vários, né, contextos que aconteceu comigo, principalmente em trânsito. Em trânsito acontece muito isso comigo. De quando eu estou indo para o meu trabalho, e sempre acontece algo no meio do trânsito que me atrasa, né? Que me atrasa, assim, oh meu Deus do céu, mas eu tô precisando chegar, né, no meu trabalho, e tá atrasando, o trânsito tá enrolado, tá demorado, né, tal. E teve uma vez que eu estava indo pro meu trabalho, e no caminho, né, do meu trabalho, é um caminho, assim, a região, né, do meu trabalho, uma região muito perigosa. E, e eu demorei muito para chegar. Eu cheguei um pouquinho atrasado, cheguei uns 10 minutinhos atrasado. E eu já preocupada, né? Falei assim, meu Deus, eu tenho que explicar pro pessoal que eu tô atrasado, porque eu atrasei por causa do trânsito e tal. E houve uma situação naquele momento ali, que se eu tivesse chegado a 10 minutos antes,
eu estaria no meio de uma situação nada agradável ali. Então, muitas vezes, o que a gente pensa que é um impedimento, que é uma distração, na verdade, é momento de livramento, né? Então, a todo momento, a gente tem que estar sempre agradecendo, sempre agradecendo. Então, muitas vezes, a gente nem tem noção, né, de tantos perigos que o Senhor já nos livrou e a gente nunca parou para agradecer, né? É verdade. Então, a gente não tem noção do que acontece, né, no nosso dia a dia. A gente sabe que Deus cuida de nós em todo tempo, mas nós também sabemos que entre no meio de nós há uma guerra espiritual muito grande, né? E Satanás o tempo inteiro dá um jeito de nos atrapalhar de seguir o propósito que Deus estabeleceu para nós, em todo momento. Então, tem situações, tem circunstâncias que a gente não tem muito discernimento, humanamente falando, a gente não tem muito discernimento de compreender. Mas a gente sabe que o tempo inteiro o Senhor está conosco. É o que diz lá no Salmo 23, né? Que eu posso andar, por mais que, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei, porque eu sei que estás comigo. Até nisso a gente tem que agradecer. Sim. É, eu falo isso sempre quando eu vou ministrar louvor e pregação. Eu falo assim: se você tá aqui hoje é porque o Senhor te deu muitos livramentos. Aí que a gente nem imagina, de assalto, de acidente, porque o ser humano é Uhum, muito sensível, né? Conheço várias pessoas que é. tiveram mortes assim tão, ai, nada a ver, caiu, bateu a cabeça e morreu do nada. Ou, sei lá, uma partezinha aqui do nosso cérebro, se a gente bate, a gente morre, Lá né? no E é o Salmo Senhor que nos 91. guarda, que nos livra sempre. Uhum. Lá no Salmo 91 tem um trecho que fala, né? Que 10 mil cairão ao seu lado e 10 mil cairão à sua direita e você não será atingido. Né? Aqui, ó, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele livrará do laço do passarinheiro. Gente, eu descobri o que significa esse termo, laço do passarinheiro. Eu achei tão interessante. Depois, daqui a pouquinho, eu conto o que eu descobri. Laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas me confiarás. E a sua verdade será o seu escudo e o seu broquel. Não terás medo do terror, e nem da noite, nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas não chegará até ti. E quando eu estava vendo uma ministração sobre Salmo 91, a ministrante estava falando sobre a questão do laço do passarinheiro, né? Eu nunca tinha me atentado para isso. Sabe o que que é? Vocês já viram aquela situação, ele é até considerado como um esporte medieval, de falcoaria, em que aqueles nobres, né, da realeza tinha sempre um falcão no braço, né? Para esse falcão ele voava para onde ele queria e ao sinal do homem o falcão voltava a pousar no braço. Para treinar esse falcão era amarrado um laço na patinha do falcão e outro na mão do homem. Então o falcão ia voar quando ele estava no alto. O homem puxava com toda a força o falcão, obrigando o falcão a voltar para o braço dele. Então, quando lá no Salmo 91 fala, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, porque nós, como diz lá em Isaías, lá no livro de Isaías, nós somos águias. Nós somos águias. Então, quando está dizendo assim, livra do laço do passarinheiro, a corda é cortada. Então, nós temos a autoridade para voarmos para onde o Senhor nos Que direcionar. legal, muito Até legal. nisso, até nisso tem a essência da gratidão. Até nisso, Profundo. né? Eu não tinha, Então, não conhecia então essa a todo parte. tempo, então a todo tempo sempre, 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 sempre é remetido a nós a questão da gratidão.
Sempre. Por mais que a gente pense que é um tema bem limitado, não, pelo contrário, ele é muito Uhum. extenso, ele é muito expansivo, né? Tem vários leques, várias nuances. Então, se a gente for pegar a Bíblia inteira, principalmente no livro de Salmos e no livro dos Provérbios, o que mais tem é ensinamentos. Se houve um ensinamento, é porque tem alguém que precisa aprender. E quando alguém aprende, o que que essa pessoa ela precisa fazer? Agradecer. Aí a gente Sim. volta novamente, Carlinha, na passagem dos 10 leprosos, em que eles receberam a cura, receberam o discernimento, porque Jesus ele não é Jesus ele não dá somente a cura que a pessoa precisa, não é somente a cura do corpo, mas é a cura da alma, é a cura do coração, é a cura do espírito. Então é uma cura completa. Então dos 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer, entendeu? Então, todo no contexto bíblico, há sempre um motivo de gratidão, há sempre um motivo para exercer a gratidão. Amém. É verdade. E a gente tem que se policiar, né? Sempre, sempre agradecer, porque o Senhor, ele se agrada, né, do coração grato. Ele se agrada quando a gente reconhece tudo aquilo que ele tem feito por cada um de nós. E é o nosso pai, né? Nosso melhor amigo. A gente não tem que querer só as bênçãos dele, só os milagres. A gente tem que querer, acima de tudo, a sua presença, né? Sua Uhum. presença na nossa vida. Aqueles 10 leprosos, 9 só queriam o dono, só queria a bênção, né, no caso. Só queria receber o milagre. Não queria ter Uhum. intimidade com Jesus, né? E o maior presente é a intimidade com Jesus. Maior alegria é ter a sua presença em nossas vidas. E a gente nunca vai ser feliz se a gente não for grato, né? Uhum. Porque sempre vai ter coisas melhores do que você tem, sempre vai ter coisas mais bonitas, mas você tem que agradecer, né, por aquilo que você tem hoje, né? Pelo dia, pela vida, principalmente. Olha quantas pessoas morreram, né, por essa doença que veio agora cento e e tantas trinta e outras cinco mil, coisas. pensa. É, e se nós estamos vivos, imagina, né? Nós estamos aqui respirando, caminhando, o dom da vida, né? Uhum. É isso, Carlinha, é isso que eu tenho para apresentar, né, sobre essa parcela, uma pequena parcela, né, sobre gratidão. Assim, Lógico que o tema não esgota, né? É, é assunto para mais, né, de tempo, mas para um quero recorte agradecer, mais específico, é isso. eu quero agradecer a ti por estar aqui comigo, fazendo essa live, a cada um que Eu que agradeço. entrou, muito obrigada, que Jesus venha abençoar cada vez mais. E vamos orar que falta 1 minuto para acabar. Quer fazer essa oração pra gente? Pode sim. Senhor, eu quero te agradecer, te louvar e agradecer. Agradecer, louvar e agradecer por esse momento juntos, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja a cada dia voltado para ti, para que nós possamos reconhecer verdadeiramente a tua superioridade, a tua grandeza e sermos gratos por isso, sermos gratos pelo relacionamento que nós temos contigo. Que nós saibamos reconhecer o valor das pequenas coisas, ser grata por essas pequenas coisas, para que, através da nossa fidelidade, do nosso amor e da nossa gratidão, nós possamos realizar verdadeiramente os propósitos que estabelecestes para cada um de nós, para o engrandecimento do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Obrigada, pessoal. Deus Carlinha, pelo abençoe. convite. Estou à disposição sempre que você quiser compartilhar algo interessante. Tamo aí. Tá. Obrigada a todos pela participação Obrigada. de todos também. Boa noite. Tamo Boa junto. noite. Bem. Paz.